aniquila toda obra do inferno, toda interferência maligna, Pai, que tenta roubar a Tua palavra, cai por terra, Senhor. Fixa na nossa mente, Deus, aquilo que vai ser ministrado, nos dá direção com o Teu poder e a Tua graça, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos abrir em Amós 3,7. Você já conhece um pouquinho. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Versículo 8. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Volta lá no 7, por favor, filho. Olha só, sempre que o que a gente precisa estar atento é naquilo que Deus vai fazer. E quando Ele vai mudar, transformar, fazer alguma coisa na nossa vida, ou até mesmo em alguma outra situação, Ele vai se comunicar. Ele vai dar direção para a gente, para onde que a nuvem está indo. Ó. Ele fala assim, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Irmãos, o que eu preciso aprender? Acompanhe o vento de Deus, o movimento da nuvem. A gente fala tanto da nuvem, a nuvem se movimentava, a nuvem ia para lá, a nuvem ficava um dia, ficava um mês, às vezes ficava um ano. Quando a nuvem se levantava, o povo começava a marchar também. O que eu preciso entender? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Irmãos, Ele só vai revelar se eu for lá buscar a revelação. Tem alguma coisa para acontecer. E aí a gente começa a orar por um, começa a orar por outro. Deus vai trazer direção. E vai falar, e vai nos mostrar, ó, conduz esse negócio desse jeito aqui. Eu vou fazer tal coisa aqui. E Ele vai lá e conduz a situação. Agora, se eu não buscar o segredo, ó, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus quer revelar o segredo para mim do que Ele vai fazer. Ele não fala lá em Efésios, que Ele revelou aquilo que Ele vai fazer, quem é espiritual discerne bem tudo, aí Deus traz para nós, 2 Coríntios 2,9, não é isso? É 2,9, né? E o que nós precisamos entender? Que Deus vai revelar aquilo que nós precisamos, diante de cada situação. Ele vai pegar e vai falar, ó, filho, eu vou fazer tal coisa aqui. Aí a gente está orando, ó, e foi também o quê? Não, deixa lá no Amós, lá, não vou entrar lá não. Pode pôr lá no Amós. Ó, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Irmãos, às vezes você está orando por uma coisa e Deus não está falando aquilo. Aí vem outra, aí Ele entra em outro assunto. Ele vai fazer aquilo lá. Então Ele está revelando para mim e para você. O que eu preciso estar atento é na direção que Ele vai falar. Ó, Deus, por exemplo, a gente está com algum projeto, com alguma coisa. Estamos lá empenhados com aquilo. Aí Deus vem e fala outra coisa. É que Ele vai fazer aquilo primeiro, para depois fazer a outra coisa. Mas Ele vai revelar. Ele não vai deixar eu perdido. Ah, foi pego desprevenido. Não, Ele não vai deixar eu ser pego desprevenido. Não vai surgir situação para pegar eu desprevenido, para pegar você desprevenido. Não, Deus vai vir com a direção e vai fazer. Ele precisa falar isso para mim e para você? Claro que não. Deus é Deus. Ele não precisa falar nada para mim e para você. Ele não precisa mostrar nenhuma situação, não precisa falar nada. O que Ele vai fazer é mostrar o que eu preciso saber
diante daquela situação. Aí a gente ora assim, Deus, ó, Senhor, tem tal situação para movimentar aqui. Aí Deus já começa a dar direção das coisas que Ele vai fazer, das direções que Ele vai fazer. Aí eu tô lá pensando, ó, vamos abrir aqui no 1 Coríntios 2,9. No entanto, como está escrito, olho algum jamais ouviu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Então, não surgiu no coração de ninguém. Deus, todavia, revelou a nós por intermédio do Espírito, porquanto o Espírito tudo investiga, até mesmo as profundezas de Deus. Vamos entender, se Ele falou que Ele vai revelar, Ele fará alguma coisa, sem antes revelar aos seus servos, os profetas, irmãos. Entra aí no mundo espiritual, o que vai acontecer com a nossa vida? Vai surgindo situação que eu não estou desvendando, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Por quê? Porque é um segredo que está com Deus e Ele quer me mostrar, Ele quer te mostrar, e Ele vai mostrar e vai fazer. Agora, o que eu preciso fazer é estar atento para ouvir a direção de Deus, como Ele vai fazer. Você quer ver uma coisa? Olha só, 2 Reis, vamos lá no Ezequiel. 2 Reis, capítulo 20, Ezequias. Vou abrir aqui no meu também. Ó, então ele vai revelar para nós. No 20, 2 Reis 20, versículo 1. Ó lá. Naqueles dias, Ezequias, eu vou até o versículo 6. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Olha só. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Filho de Amós. Ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha só. Naqueles dias, Ezequias era o rei. Deus não ia, o que Deus ia fazer? Não ia deixar ele viver, não é isso? Ele ia morrer. Deus pegou e foi lá com o profeta, e o profeta mandou, e Deus mandou o profeta avisar ele. Tem alguma coisa que Deus vai fazer? Ele vai nos avisar. Ele vai nos dar direção através da palavra. Eu posso orar e mudar? Claro que posso. Se Deus quiser mudar, Ele vai mudar. Mas o Amós não falou? Ó, Deus não vai fazer nada sem revelar antes aos seus profetas. Pegou Isaías aqui. Ó, Isaías, vai lá na casa do rei Ezequias e fala para ele que ele vai morrer. Irmão, tudo que Deus vai fazer, Ele vai nos dar a direção. Ele vai falar conosco. Eu vou falar, ó, vou fazer tal coisa aqui. Nessa situação, pegou e falou pro rei. Ô rei, coloca a sua casa em ordem aí que você vai morrer, não falou? Ele falou. Deus foi lá e falou. O que nós precisamos entender? As coisas que Deus vai fazer, Ele é misericordioso, para que eu possa mudar, para que eu possa consertar. Ele falou assim, ó, você vai morrer, então conserta as coisas aí, ó. Ezequias adoeceu de enfermidade mortal, veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, a palavra veio, falou para mim, ó, faz isso aqui e desse jeito. Versículo 2, olha só. Então, virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor dizendo, ele acabou de receber, pode pular para o versículo 3, ele acabou de receber a notícia. O que ele foi fazer? Foi clamar. Ele recebeu a notícia, creu, a notícia era do homem de Deus, ele creu na notícia, mas ele foi falar com Deus.
não deixa de clamar. Duas coisas vai acontecer. Eu vou ouvir a direção de Deus e vou clamar pela voz de Deus. Diante de cada situação, está surgindo alguma coisa. Às vezes a gente faz uma oração, Deus, abençoa aqui tal coisa, tira o que não presta. Aí Deus começa a tirar. Você não orou para Deus tirar? Deus começa a tirar. Aí ele falou assim, ó, lembra-te, Senhor, acabou de ouvir a notícia, virou o rosto para a parede e foi orar. Às vezes a gente recebe uma notícia meia desafiadora e você não sabe o que fazer. Olha só, no dia que Deus ia recolher meu pai, todo dia, olha que experiência, como Deus trata as situações. 6 meses antes ele veio em casa, eu cortei o cabelo dele, né, aquele cabelo lá que ele tinha lá, bem engraçado, ajeitei lá, e aí eu até fiquei pensando, né, eu falei, será que... Aí passou um tempo depois, ele veio aí de novo, a gente se viu rápido, e... Aí todo dia, sempre de manhã, eu estava orando por ele, e quando era de noite, eu ia jantar, ia fazer alguma coisa, e conversava com ele. 2 dias seguidos, eu não consegui falar com ele. O telefone dele deu um problema lá, e eu não conseguia de jeito nenhum falar com ele. Já alguma coisa eu já estava percebendo que ia acontecer. Mas ele estava lá reclamando um pouquinho de falta de ar, e a gente desconfiava, né, do que estava acontecendo naquela época, mas a princípio ele se cuidava, e realmente não foi aquilo. Aí, irmãos, 2 dias sem falar com ele. Eu falei, Deus vai fazer alguma coisa, mas eu tô aqui clamando. Só que Deus fez assim, ó. Só que eu fiquei desnorteado, claro, que a gente conquistou depois, né, uma boa amizade depois do final e tudo mais, uma coisa boa, ele me ouvindo e tudo, mas o que Deus ia fazer não era para eu orar, não dava mais tempo, foi tão instantâneo assim, ó, que eu liguei no telefone da vizinha, a vizinha deu lá a minha prima deu o telefone da vizinha do lado dele, eu liguei, o telefone da mulher estava descarregado, ela atendeu e caiu. Eu não consegui, mas Deus me mostrou o que estava acontecendo com ele. Foi uma coisa assim, eu vi ele assim, caído assim, na frente da casa dele assim. Aí depois a moça me contou toda a história, explicou direitinho no dia que a gente foi lá e tal. Irmãos, o que eu preciso entender? O que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. Ele já tinha falado há um bom tempo as coisas que ia acontecer e dando direção. Não que ele tinha falado que ia acontecer, a gente não imaginava, jamais. Mas o que entra, até aquele dia eu consegui orar. Depois dali para lá. Agora o que eu preciso entender? Chegou na nossa mão, é porque Ele quer fazer alguma coisa, Ele não quer deixar eu sem clamar. Tem situação que Ele vai fazer, pronto. E muitas vezes a gente não tem o espaço, o tempo para entrar no mundo espiritual naquela situação. Aconteceu, o que tinha que fazer fez, até ontem não fez mais, pronto. Então, o que ele fez? Ele não deixou para depois. Não deixa para depois. Vai clamar, lembra-te, Senhor, peço-te que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Versículo 4. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta, diz Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que te curarei, e ao 3º dia subirás à casa do Senhor. Irmãos, olha só, quando foi uma experiência, quando ele foi para o Mato Grosso, deu 2 anos certinho, quando ele foi para o Mato Grosso, fez lá tinha uma pessoa lá que ajudou ele,
fez uns exames lá na onde ele trabalhava, né, na chácara que ele tomava conta. A pessoa tinha um círculo de amizade lá e fizeram uns exames lá e tal. E uma médica falou lá que tinha, o coração dele estava um pouco inchado, tinha um período de vida. Eu fiquei sabendo daquilo e obviamente que eu fui clamar. Se isso ia acontecer naquele tempo, Deus livrou e deu tempo da gente fazer alguma coisa, eu falar com ele e tudo. O que é que eu preciso entender? Deu tempo. O rei Ezequias acrescentou aqui na vida dele 15 anos. Ó, volta, curarei, e ao terceiro dia, vai lá, versículo 6. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei a ti, e essa cidade, defenderei essa cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Irmão, então o que aconteceu? Foi um período, mas eu não fiquei depois. Eu fiquei, puxa, eu poderia ter feito. Não, Deus deu tempo. O que nós precisamos entender? No momento que ele ouviu a notícia, ele foi orar. O que Deus tem para fazer, ele vai fazer na nossa vida e pronto. O que ele tem para fazer, ele vai nos revelar. Aí Deus falou, vai fazer, eu vou entrar com clamor. Surgiu uma situação, eu vou entrar com clamor, você vai entrar com clamor, porque Deus é bom para nos responder. Eu não posso ficar sem clamar. Ele falou assim, ó, certamente o Senhor não vai fazer nada sem revelar os teus servos. Ô irmão, a gente não está... Às vezes, a gente vê algumas coisas acontecendo assim no mundo espiritual, você fala, meu, que coisa estranha. Mais ou menos a gente entende algumas coisas, outras não. E aí você fala assim, aí daqui a pouco Deus fala, vou fazer tal coisa. Aí a gente entra na oração. Aí ele veio, deu a notícia, ó, você vai morrer. Aí Deus foi lá e movimentou as coisas, deu mais tempo para ele, atendeu a oração dele. O que eu preciso entender? Nas coisas que Deus vai fazer na nossa vida, eu preciso me preparar, você precisa se preparar. E nós vamos entrar com um clamor a Deus. Acrescentou, falou, ó, vou te acrescentar 15 anos. Chegou na época dos 15 anos que acrescentou, foi-se. Então o que nós precisamos entender? Diante da situação, ouve que Deus não vai deixar eu e você no escuro, sem saber o que vai acontecer. E logo após isso, entra com o seu clamor na presença de Deus. Eu não posso ficar sem... O que está acontecendo? Eu vou ficar perdido? Não, não fica perdido não. Ele quer revelar para mim e para você. Olha só, Gênesis... Capítulo 25, versículo 21. Ó, começa aqui a história. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Então, primeira parte da situação. Primeira parte da situação. Ele casou. Tinha lá um desafio. Ora por aquele desafio. Se Deus quer mover ou não, é com ele. Mas eu vou colocar a oração. Você vai colocar a oração. Ah, Deus vai mover isso aqui? Ele move se ele quiser. Eu creio que ele tem poder para fazer. Está tudo na mão de Deus. Todas as coisas estão nas mãos do Senhor. Vai lá, o outro versículo. Próximo. Ó, aí ela concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, se é assim, porque vivo eu. E consultou o Senhor. Irmão, seja qualquer situação, até aquela que você tenha a capacidade de resolver, consulte ao Senhor. Aqui ela não tinha a capacidade de resolver isso. Os meninos estavam lutando dentro dela. Ela falou assim, ó, e disse, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Irmão, consulta a Deus diante de cada coisa. A gente às vezes vai tomar uma decisão
E você fala para Deus assim, nós falamos para Deus, Deus, tem coisa que você já sabe o que tem que fazer. Deus já te deu, você já tem capacidade, eu já tenho capacidade. Mas consulta a Deus, não vai sem consultar a Deus, não. O que ele está falando? Ó, eu vou falar o que eu vou fazer para você. Ó, eu falei o que eu vou fazer para você. Você pode orar por essa situação, para que haja uma mudança, para que haja uma transformação. Ele orou e teve mudança, teve transformação. Aí chegou aqui. Os filhos lutavam no ventre dela, então disse: se é assim, por que vivo eu? Então, e consultou ao Senhor. Irmão, consulta a Deus. Não vai sem consultar a Deus, até naquilo que Deus já te deu capacidade e domínio naquela situação. Quando ela consulta a Deus, versículo 23. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá. Ah, entrou outra versão aí, né? Ah, por isso que eu vi que não saiu outro nome. Ai, estava no 24. Quando chegou o tempo de dela, eis que trazia... Não, filho, você já bolou eu aí. Ó, e aconteceu que os 2 filhos se empurravam, exatamente, se empurravam no ventre de Rebeca, pelo que expressou preocupações. Por que está acontecendo isso? E buscou Rebeca o conselho. Aí, é isso aí, ó. O conselho. Busca o conselho de Deus, era isso aí. Busca o conselho de Deus. Busca a direção do Senhor. Eu preciso pegar o conselho de Deus. É situação que eu domino. Mas ele falou assim, ó. Se você sair da roda dos escarnecedores e ouvir a minha palavra, meditar nela dia e noite, você vai ser que nem árvore plantada no ribeiro. Irmão, pega o conselho de Deus. Surgiu uma situação, qualquer que seja, essa situação é grande, é pequena, é cheia de desafio, é com pouco desafio, pega o conselho de Deus para isso aí. Olha lá, 23. Ó, então revelou o Senhor. Vai, jovem. Quando chegou o tempo de dar a luz... Alguma coisa faltando aí, sei lá o que está acontecendo aí. O que eu preciso entender? Vai buscar a revelação de Deus. Ó, cumprindo os dias para dar a luz, eis que se achavam gêmeos em seu ventre. O maior servirá o menor lá e tal. 2 nações. O que eu preciso entender? É para trás. Aí ele fala lá que tem dois é para trás, é antes, versículos anteriores. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre. Olha só, o que ela precisava entender, 2 povos se dividirão. Ela sabia que estava tendo lá a luta. Deus falou muito mais do que ela precisava saber. Deus foi mais além. Então o que eu preciso entender? Ficar com o conselho de Deus na situação, porque Deus vai falar além do que eu preciso. Eu preciso saber disso. Deus vai dar muito mais do que a gente precisa. Então chegou a situação, clama. Surgiu lá um desafio, clama, busca Deus, que Ele vai dar direção. Surgiu uma coisa lá que eu não sei como é que resolve. Ele vai falar assim: filho, clama aqui. Aí na hora que a gente clama, Deus vai nos dar uma direção extraordinária que vai ser acima do que eu estou imaginando. Vai ter mais informação completa do como a gente vai fazer, mais ou menos assim, ó. Você vai fazer um negócio, aí Deus te dá um impulso, leva isso aqui a mais, leva tal coisa a mais, faz de tal jeito. Ele vai mais além para suprir a nossa direção, para nos abençoar. Continua aqui, Jeremias 33. Assim diz Yahvé, que fez a terra, lhe deu forma e colocou em seu lugar. Eis que o nome do... Vai lá no 3. Invoca-me
e responder-te-ei, e te revelarei conhecimentos grandiosos e inacessíveis que não sabe. O conhecimento que eu preciso estar com Deus, mas eu só vou descobrir na hora que eu clamar. Irmãos, às vezes você vai tomar decisão e muitas vezes quando a gente vai tomar decisão de alguma coisa que você orou a Deus, você clamou a Deus, e você tem que, vamos supor, tem que se desfazer de alguma coisa, ou tem que pegar alguma coisa. Aí a gente fica pensando, e agora? Como é que pode? Como é que eu faço isso? Deus, a gente abre a nossa boca para tomar a decisão, e Deus vem que nem uma luz do meio-dia assim, ó, e fala assim, pode tomar essa decisão, vai em paz. Porque Ele nos deu a direção para tomar. Invoca-me, responder-te-ei, revelarei conhecimento grandioso e inacessível que não sabe. O conhecimento grandioso que eu preciso estar com Deus. O conselho que eu preciso estar com Deus. A mudança e a transformação está com Deus. O que Ele vai fazer está com Deus. E eu preciso clamar. Se eu clamar, Ele vai me responder, vai abrir o céu e vai dar direção diante daquela situação. Põe lá no Salmo, lá, não fecha aí não fecha o Jeremias não. Ó, então na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas aflições. Na angústia, clamou ao Senhor, e Ele livrou das suas aflições. O que Ele fez? Versículo 20. Enviou sua palavra para curá-los, para salvá-los de sua extinção. O que aconteceu com Isaías? O Isaías foi lá avisar o Ezequiel que ele ia morrer. Então, enviou a palavra. Então, o que eu preciso entender? A mão vai daqui e volta para cá. Eu mando para Deus e Deus manda para mim. Você manda para Deus e Deus manda para você. O que eu preciso fazer é manter o clamor, que as situações Deus vai mudar. O que eles falou? Volta no 19, filho, aí por favor. Então na sua angústia clamaram ao Senhor. Chega um momento de angústia, eu vou fazer o quê? Um momento de alegria também. Mas chegou um momento de angústia, clama ao Senhor. E Ele os livrou de suas aflições. Eu vou clamar e Ele vai me livrar. Deus é um Deus bom que ouve. É simplesinha a palavra. Não é dificultoso. Não é uma coisa fora do comum. Não. O que Ele está falando para nós no dia de hoje? Ó, eu não vou fazer as coisas sem te revelar. Ah, mas está acontecendo isso na minha vida e eu nem sei por que está acontecendo, como está acontecendo, como é que chegou nesse... A gente nem orou, a gente nem foi buscar a Deus. Como é que a gente vai saber alguma coisa se Ele nos revela pelo Espírito? Se Ele revela pelo Espírito e pela palavra, como é que eu vou saber alguma coisa? Eu vou saber se eu ler, se eu orar. O Ezequiel não ouviu a notícia? O que ele foi fazer? Ele foi orar. Deus fez o quê? Mandou a resposta. A Rebeca estava tendo um probleminha lá, não sabia o que estava acontecendo. Falou com Deus. Deus enviou a resposta. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor. E Ele os livrou das suas aflições. Eu vou clamar. E Ele vai responder e vai livrar das aflições. O que eu preciso entender é que Ele vai fazer as coisas e vai nos falar o que está fazendo, como está fazendo. O que eu preciso aprender é abrir o ouvido, que Ele vai te falar. Ele não quer fazer nada. Ah, vai acontecer tal coisa. Irmãos, Ele fala. Está acontecendo, às vezes está acontecendo alguma coisa. E a gente está lá orando a Deus, está clamando a Deus, e você está com o coração ali naquela situação, coração honesto. Aí daqui a pouco vai surgindo alguma coisa, aí o Espírito Santo já vai revelando para nós. Tem alguma coisa errada aí, começa a orar. Aí a gente vai e está acontecendo aqueles ventos, aqueles negócios todo, e a gente com sensações humanas sentindo ali uma coisa contrária, um peso diabólico. Tem alguma coisa errada aqui, peraí, Jesus. Aí Jesus vai lá e põe a mão
e dá a resposta que nós precisamos. Eu preciso tomar tal decisão? Irmão, pode ter certeza, se você precisa tomar alguma decisão por agora, pode clamar que ele vai dar o caminho e a resposta na boca que você precisa em nome de Jesus. Ele vai falar assim, preciso tomar tal decisão. Deus, como é que eu tomo essa decisão? Senhor, se eu escolher isso, se eu escolher aquilo, ele vai nos guiar no caminho certinho. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e ele os livrou das aflições. Deus nos livra das situações de aflição. Você está ali vivendo uma situação, você está se esforçando, está lutando, e o negócio não encaixa, parece que não encaixa. Uma coisa errada no negócio. Jesus, o que eu faço? Aí ele fala para você assim, ó, sabe o que você faz? Ouve, depois que você ouviu, você ouve de novo, aí você reflete e depois você fala. Por quê? Porque ele falou que na ira do homem não opera o poder de Deus. O que eu preciso entender? Que diante das situações, das condições, porque aí, ó, Tiago 1,19, ó, porque, no versículo 20, porque a ira do Senhor, a ira do ser humano, peraí, vamos lá, no 19, ó, então na sua angústia, ó, no Tiago 1,19, ele vai pôr no telão aqui, ó, só acompanha aqui no telão para você não, ó, assim, meus queridos irmãos, tende este princípio em mente, toda pessoa deve estar pronta para ouvir, mas tardio para falar, e lenta para se irar. Que é o irar? Irar é ficar nervoso. Mas eu posso estar muito apressado para tomar decisão. Clama primeiro a Deus para tomar decisão. Não toma decisão influenciado por algum sentimento. Ele está falando aqui de ira, mas a gente pode estar sendo influenciado por algum outro sentimento. Ah, eu estou com pressa para resolver. Sabe quando você está com pressa? A pessoa está com pressa, ela se distrai, estou com pressa para resolver isso aqui, vamos resolver logo, pronto, acabou. Não, filho. Ele falou que vai fazer as coisas, mas vai nos falar. E se eu clamar a ele, ele vai mudar o tempo, as situações. O que eu preciso entender é que quando eu clamo, ele me livra da aflição. Se eu clamei, ele vai livrar da aflição. Se ele falou que vai falar comigo o que ele vai fazer, e vai ter misericórdia, ele vai falar. Amém? Amém. Se coloca de pé em nome de Jesus.